Os destaques desta edição. Amazonas registra 883 novos casos de Covid e confirma mais 75 mortes. Defensoria e Ministério Público pedem reaplicação de provas do Enem no Amazonas. Morre aos 66 anos Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo emérito de Manaus. Velório começa às 10 horas na Catedral. Senado aprova a PEC emergencial em primeiro turno. Depois do registro de 1.840 mortes em 24 horas, Pazuello fala em dia difícil e diz que o Ministério não é máquina de fabricar soluções. Chefe da política anti-Covid dos Estados Unidos diz que a situação do Brasil é muito difícil. Assaltantes invadem o BS e deixam enfermeira ferida no bairro Rio Peourini. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h48 em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Canaã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Rádio Camaleão FM em Axinim, distrito de Borba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Nova em Urucurituba. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Choveu os 40 milímetros previstos ontem pelo Climatempo, que fala em mais 30 milímetros hoje, com probabilidade de 83%. Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de temperatura. A máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 96%. Os ventos estão calmos, com velocidade de 7 km/h. É quinta-feira, 4 de março. Chegamos aos 63 dias do ano e faltam 302 para terminar 2021. Dia de São Casimiro. Essa é a edição 85.093 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 84 centímetros. Havia subido 9 metros e 24 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1952, Ernest Hemingway conclui seu romance O Velho e o Mar. 1968, Pablo Picasso doa sua série de quadros inspirada em As Meninas ao museu que leva seu nome em Barcelona, na Espanha. 1974, a Ponte Rio-Niterói com 12,9 quilômetros de extensão e vão central de 300 metros ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói era inaugurada. 1975, Charles Chaplin é condecorado pela Rainha Isabel II do Reino Unido. 2018, ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha são envenenados pelo agente neurotóxico Novichok na Inglaterra, causando um incidente diplomático que resultaria em expulsões de diplomatas de ambos os países envolvidos. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. E vamos às notícias. Operação Sucata da Prefeitura de Manaus retira veículos abandonados de vias ou sobre calçadas, com o objetivo de afastar risco de doenças, acúmulo de lixo e garantir vias com mais fluidez no trânsito. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, retirou 10 carros abandonados nas ruas ou sobre calçadas da manhã desta quarta-feira, no bairro Cidade de Deus, na zona norte. Para o diretor de operações do órgão, Stanley Ventilari, a ação é uma forma de levar segurança na mobilidade e preservar os espaços para os pedestres, como determina o prefeito Davi Almeida. Nós
nós fazemos todo um levantamento e mapeamento da cidade com rotas de fiscalização dos nossos agentes de trânsito. Paralelo a isso, a sociedade também liga para o nosso 0800 informando as possíveis sucatas abandonadas nas vias. Após a gente constatar todas essas irregularidades, nós procedemos na nossa fiscalização e remoção desses veículos, com o intuito de melhorar a circulação tanto de pedestres, de veículos, porque coloca em risco essas pessoas. Além do mais, você pode perceber que há um acúmulo de lixo nesses lugares. Então, é uma questão de saúde pública. Os agentes fazem uma lista com a programação de remoção, tentam localizar o proprietário do veículo e dão um prazo para que a sucata seja retirada da via. Depois, voltam aos endereços e guincham os carros. Os veículos removidos são levados ao parqueamento da prefeitura no bairro de Santa Etelveira, na Zona Norte. O proprietário interessado em retirar o veículo deverá pagar pendências com impostos e multas, além das despesas com a remoção. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, informou ontem que o tráfego de veículos na Avenida Oitis, no trecho que passa sob o viaduto da Alameda Cosme Ferreira, antiga Estrada do Aleixo, no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus, será interditado temporariamente nos dois sentidos e desviado para as alças existentes nas laterais do complexo. De acordo com a CEINFRA, o prazo de realização das obras é de 120 dias. O desvio do fluxo de veículos para as alças acontece devido à realização da obra de duplicação do viaduto existente no local, com a construção de uma segunda ponte como parte das obras do Anel Viário Leste. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a obra de reconstrução da Avenida João Valério entre as avenidas de Djalma Batista e Constantino Neri serão entregues já no último domingo, faltando apenas a aplicação da massa asfáltica para a liberação daquela pista. O clima chuvoso em Manaus tem impedido que o asfaltamento seja aplicado de maneira adequada e que a via seja entregue. A partir deste mês, os boletos dos mutuários da Superintendência Estadual de Habitação SUAB serão enviados via e-mail. Para ter acesso aos serviços, os usuários precisam apenas fazer atualização de seus cadastros junto ao órgão de habitação. Para receber o boleto via e-mail, o mutuário precisa informar à SUAB os seguintes dados: endereço de e-mail, número do contrato ou CPF do titular do imóvel e contato telefônico. Os dados devem ser repassados ao órgão pelo e-mail ger.cobrança@suab.am.gov.br. Uma reivindicação, Eduardo, que vem de Codajás, solicitando intervenção no bairro Nova Conquista, naquele município. As pessoas dizem que não conseguem andar na única rua que dá acesso para o bairro devido muita lama e pede providências por parte do vereador, secretário de obras, e diz que só vai lá, olha e vai embora e nada acontece. 5h55 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história, em São José do Amatarí. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Imundar.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba e comunitária em Anguera, Voz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Açaí em Codajás. 5h56 em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h01 em Manaus. A Shirlene está acompanhando o Jornal da Manhã em Santarém, no estado do Pará. Frente à segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2020, 98,36% do rebanho brasileiro foi imunizado, o equivalente a 76 milhões de bovinos e bovalinos vacinados com até 2 anos de idade. De acordo com os dados parciais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das 22 unidades da Federação que adotam a vacinação, foram contabilizados os dados de 21.
faltando apenas a Paraíba, que ainda não enviou o relatório com os dados finais. Em razão da pandemia da Covid-19, o prazo da vacinação e envio da declaração pelo produtor ao órgão de defesa sanitária animal do seu estado foi prorrogado em 13 estados da federação. Apesar das implicações negativas da pandemia, o setor portuário nacional apresentou um crescimento de 4,2% em 2020, com a movimentação de 1,152 bilhão de toneladas em relação a 2019, que contou com 1,104 bilhão. Os dados fazem parte do levantamento da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Representante de um dos portos privados de Manaus, responsável por 80% das cargas que chegam até a capital, revela que também houve um crescimento local. Com a movimentação de 761.157 contêineres, o Porto Chibatão, por exemplo, teve em 2020 um crescimento de 2,08% na mobilização em águas nacionais, conhecida como cabotagem. Também foi possível detectar um aumento de 6,19% na circulação de importação. 6h03 em Manaus. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 38 vagas de emprego para esta quinta-feira. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail atendimento.cineam@gmail.com. Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da CETEMP, no Instagram e no Facebook. As oportunidades de emprego são diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores. Em decorrência do que aconteceu em Carauari no último final de semana, quando uma embarcação com 120 passageiros foi impedida de atracar no porto do município, o deputado Álvaro Campelo, do Progressistas, fez um apelo ao governo do estado durante sessão plenária ontem, pedindo a flexibilização do transporte intermunicipal de passageiros, levando em consideração a dificuldade de locomoção dos munícipes entre uma cidade e outra, principalmente os que estão em tratamento de saúde na capital amazonense. Como vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cabo Maciel, líder do PL, subscreveu o requerimento do deputado Saulo Vieira, do PTB, que solicita do governo do estado o aumento do auxílio emergencial para os municípios de Pauini, Boca do Acre, Guajará e Irunapé, que padecem pela pandemia e pela enchente naquela região. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus realizou na manhã de ontem a segunda reunião preparatória para a audiência pública virtual a ser realizada no próximo dia 12 às 10 horas da manhã sobre o projeto de reforma e modernização da rodovia M070, a estrada que liga Manaus a Itacoatiara. O secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, apresentou detalhes do projeto, destacando os benefícios da obra para os municípios sob as áreas de influência e para o estado do Amazonas. O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, destacou o fluxo diário de 3 a 4 mil carretas de soja e de gás em uma estrada que não havia sido projetada para receber esse tipo de tráfego. A reunião contou com a participação dos prefeitos Anderson Souza, do Rio Preto da Eva, Henrico Falabella, de Urucará, José Júlio, representando o prefeito de Urucurituba, da deputada estadual Terezinha Ruiz e de Jefferson Veras, da assessoria de comunicação do deputado estadual Cabo Maciel. Governador Wilson Lima recebe prefeito Augusto Ferraz e libera 10 milhões de reais para a infraestrutura de 2 bairros do município de Iranduba. O governador Wilson Lima recebeu no início da tarde de ontem, na sede de governo, o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, que foi tratar de várias demandas de interesse do município, com destaque para a recuperação da malha viária. Os primeiros bairros contemplados serão o Graça Lopes e o Morada do Sol, totalizando 10 milhões de reais em recursos. Durante a conversa com o prefeito Augusto Ferraz, o governador
governador Wilson Lima disse que já autorizou o secretário de Infraestrutura do Estado, Carlos Henrique Lima, a designar uma equipe da CEINFRA para fazer o levantamento nos 2 complexos habitacionais, juntamente com técnicos da Prefeitura de Iranduba. Para que a gente inicie ainda neste verão um trabalho de recuperação. Porque no momento em que a gente está levando pavimentação, sistema de drenagem, a gente está levando dignidade para as pessoas. E da mesma forma que irá continuar o trabalho que está sendo realizado ali na Carlos Braga. Agora, nesse momento, nós temos uma dificuldade em razão do período chuvoso, então o trabalho que a gente está fazendo ali é paliativo, e aí eu peço um pouco de paciência para os moradores de Iranduba, mas quando começar o período de estiagem, nós vamos definitivamente recapear esse trecho para que as pessoas possam ter garantido o seu direito de ir e vir ao município de Iranduba. Meus amigos aí de Iranduba, contem sempre com o governo do estado. No vídeo gravado junto com Wilson Lima, o prefeito de Iranduba confirmou a liberação dos recursos e agradeceu pelo apoio do governo do estado. Nós vamos sair daqui com uma quantia mais ou menos de 10 milhões de reais para nós fazermos a infraestrutura da Morada do Sol e do Graça Lopes. Queremos agradecer ao nosso governador pelo seu compromisso de ajudar o nosso município, de alavancar a infraestrutura do nosso município. Isso é só o começo do nosso trabalho, das nossas expertises, do nosso compromisso, da nossa competência e da nossa honestidade de trabalhar para desenvolver, proteger e representar o município de Iranduba junto com o governo do estado do Amazonas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h08 em Manaus. O Conselho Regional de Engenharia do Amazonas, CREA-AM, iniciou nesta quarta-feira a elaboração de um laudo técnico para reparos do complexo viário do Manoa, na zona norte de Manaus. A obra foi interditada no dia 1º de janeiro deste ano, um dia após a inauguração, por apresentar falhas na sua estrutura. No início deste ano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que a interdição no local foi necessária para que fosse realizada a sinalização de divisores de pista de concreto para separar as pistas nas alças superiores daquele viaduto. Em nota, o CREA informou que solicitou documentos da Prefeitura sobre a construção da estrutura e recebeu resposta nesta terça-feira. Eles começaram a analisar o material nesta quarta-feira e devem entregar um laudo técnico com as avaliações sobre o tortinho até a próxima segunda-feira, dia 8. O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu na madrugada de ontem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes mais 62.800 doses de vacinas contra a Covid-19 do tipo Coronavac, do Instituto Butantan. É a 6ª remessa enviada ao Estado pelo Ministério da Saúde, totalizando até o momento 738.420 doses. Nós estamos recebendo hoje mais uma remessa de doses do governo federal e essas doses são importantes para que a gente continue esse nosso processo de vacinação e continue mantendo o estado do Amazonas no topo, como o primeiro estado que mais vacina no Brasil. Essa é uma vacina que é resultado do esforço do Ministério da Saúde e, paralelo a isso, a gente continua trabalhando com os governadores para que a gente possa encontrar alternativas junto aos laboratórios que estão fabricando as doses, para que a gente consiga em algum momento ter doses extras para que a gente possa imunizar a maior quantidade possível de pessoas. O lote é destinado à imunização de parte do grupo prioritário composto por pessoas de 60 a 64 anos, previsto no plano operacional da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, a FVSAM, com base nas orientações do Ministério da Saúde. O Amazonas registrou 883 novos casos de Covid e confirmou mais 75 mortes pela doença nesta quarta-feira. O estado chegou a 318.948 casos confirmados e 11.087 vidas perdidas desde o começo da pandemia. Os novos óbitos, 22 ocorreram nas últimas 24 horas e 53 foram confirmados após investigação. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. O número de mortes provocadas pela Covid-19 no Amazonas chegou a 11.000.
Desse total, 7.810 mortes foram registradas aqui em Manaus. Do início deste ano até o dia 2 de março, a capital do estado registrou 4.430 mortes, o que representa 1.050 a mais do que no ano de 2020. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal protocolaram um pedido à Justiça Federal no Amazonas na noite de ontem para que seja determinada a reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem no estado. O exame foi aplicado no estado nos dias 23 e 24 de fevereiro e teve mais de 160 mil inscritos. Quase 70% não realizaram as provas no estado. O pedido inclui que, caso concedida a tutela de urgência, as provas não sejam reaplicadas antes de abril deste ano a todos os candidatos que se abstiveram no estado. Os órgãos que pedem que as novas datas sejam condicionadas ao parecer sanitário e epidemiológico positivo da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM. Um trecho da petição destaca que os estudantes do Amazonas foram afetados em 2 momentos. Quando se insistia pela realização das provas em janeiro, mesmo diante do colapso causado pela segunda onda da Covid, e quando o INEP omitiu dos participantes as mesmas possibilidades conferidas nos demais estados da federação de reaplicação da prova. 6h12 em Manaus. O arcebispo emérito de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, morreu aos 66 anos nesta quarta-feira aqui em Manaus. O falecimento foi comunicado pela Arquidiocese da capital por meio de nota. Dom Sérgio teve uma infecção urinária elevada e foi internado em estado grave no dia 27 de fevereiro, após sofrer um infarto. No último domingo, houve a necessidade de realizar hemodiálise, mas o quadro de saúde dele era estável, apesar de grave. O governo do Amazonas declarou que reconhece o legado deixado por Dom Sérgio Castriani e presta condolências aos familiares, amigos e fiéis. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, decretou luto de 3 dias pela morte do arcebispo emérito. Natural de Regente Feijó, em São Paulo, Castriani possuía formação acadêmica em teologia e filosofia. Sua ordenação episcopal se deu em 1998 em Tefé, no interior do Amazonas, onde Dom Sérgio atuou como bispo da prelazia de Tefé. Dom Sérgio Castriani assumiu o governo pastoral de Manaus em fevereiro de 2013, quando o Papa Bento XVI o transferiu da prelazia de Tefé para a capital. Sua renúncia foi encaminhada ao Papa Francisco no início de 2019 por motivos de saúde. O Papa aceitou a renúncia em novembro daquele ano e ele passou a ser arcebispo emérito. Na ocasião, o pontífice também nomeou Dom Frei Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília, como novo arcebispo de Manaus. O velório acontecerá a partir das 10 horas de hoje, em frente à catedral, com o cuidado devido para evitar aglomeração. A celebração de corpo presente será às 17 horas na catedral sem público, mas todos poderão acompanhar através da transmissão da TV Encontro das Águas. O sepultamento acontecerá também na Catedral Metropolitana em cerimônia restrita. Agora 6h14 em Manaus. A seguir, assaltantes invadem o BS e deixam enfermeira ferida no bairro Rio Piorini. Após o intervalo comercial, os detalhes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h18 em Manaus. Polícia. Um homem de 27 anos foi preso na tarde de ontem por volta das 16 horas na Rua 15, na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã. Ele foi flagrado com uma arma de fogo. De acordo com a equipe da Força Tática, a ação iniciou após denúncias anônimas informando que um homem estava armado em via pública. José APO, de 26 anos, e Luiz EDO, de M, de 18 anos, e ainda Henrique CSA, de 21, foram presos na noite de ontem, após cometerem arrastões em um carro modelo Gran Siena, de cor prata, pelas ruas da cidade. A prisão ocorreu na Avenida Solibões, do bairro do Mauazinho, na zona leste de Manaus. De acordo com a equipe da 29ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, os policiais estavam realizando patrulhamento de rotina, quando avistaram um veículo modelo Fiat Gran Siena de cor prata com homens em atitude suspeita. Durante a revista policial foram localizados 4 aparelhos celulares e uma arma falsa.
Um dos celulares tocou e uma das vítimas relatou aos policiais que havia sido roubada por suspeitos com as mesmas características dos homens que estavam sendo abordados. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da 34ª Delegacia Interativa de Polícia do Careiro Castanho, em conjunto com a Polícia Militar, realizou ontem revista nas celas da carceragem daquela unidade policial, que culminou na apreensão de 7 celulares com carregadores, armas brancas e drogas em posse dos detentos. De acordo com o delegado Jorge Gomes, titular da unidade policial que coordenou a revista, atualmente a unidade policial conta com 19 detentos. Segundo ele, a ação ocorreu após os servidores da delegacia descobrirem que os detentos estavam planejando fugir da carceragem. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente da Polícia Civil do Amazonas efetuou 145 prisões ao longo do ano passado por crimes que tiveram crianças e adolescentes como vítimas. Dessas 98 foram flagrantes e 47 se deram por meio de mandados de prisão expedidos pela Justiça a partir de investigações de crimes contra o público infanto-juvenil. Ainda de acordo com dados daquela especializada, 554 inquéritos policiais e 351 termos circunstanciados de ocorrência, TCOs, foram remetidos à Justiça no ano de 2020. Policiais do Batalhão Ambiental apreenderam na manhã de ontem 60.645 peixes ornamentais de várias espécies na orla de Manaus, no porto do bairro de São Raimundo. De acordo com a polícia, o prejuízo estimado é de R$200 mil. Os peixes estavam sendo descarregados sem nota fiscal por 2 homens. Dentre as espécies estão cardinal, borboleta listrada, apistograma, piaba, cascudo, ituí-cavalo e coridora. Os suspeitos e os peixes apreendidos foram apresentados na delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. Funcionários e pacientes foram rendidos por criminosos e assaltados na manhã de ontem dentro de uma unidade básica de saúde localizada na Alameda Rio Negro, bairro Rio Piorini. Eles se passaram por pacientes para ter acesso ao posto, já que o portão é automático e precisa ser liberado pelas funcionárias que ficam na parte interna da recepção. Cerca de 12 pessoas estavam no local quando os suspeitos chegaram e anunciaram o crime. Uma enfermeira foi empurrada por um dos homens e acabou machucando a perna ao cair. Todos foram obrigados a entregar celulares, dinheiro e objetos de valor. Os criminosos ainda tentaram entrar nas salas onde médicos atendiam alguns pacientes, mas não conseguiram porque elas estavam trancadas por dentro. Após o roubo, eles fugiram em uma motocicleta que foi deixada a alguns metros da UBS. Assustados, os colaboradores não conseguiram mais atender os pacientes e o expediente foi suspenso. Um homem de 45 anos foi levado às pressas para um hospital aqui em Manaus após ser atropelado pela esposa durante uma briga por causa de mensagem de celular. O caso aconteceu na tarde de ontem no bairro do Japim. Segundo informações da família, o casal, que possui uma loja de sapatos, havia saído para fazer entrega de mercadorias quando a esposa começou a brigar por conta de mensagens no celular do marido. Ele então decidiu sair do veículo informando que outra hora conversaria com ela. A mulher, enfurecida, atropelou o marido e fugiu. O homem foi socorrido e levado para o hospital João Lúcio. 6h23 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h25 em Manaus. Esportes. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, recebeu nesta terça-feira o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Além do apelo da CBF ao projeto Gol do Brasil, os dirigentes trataram da realização do Clássico Brasil e Argentina na Arena Pernambuco, marcado para o dia 30 de março. O jogo ainda depende das tratativas que envolvem a liberação de jogadores que atuam na Europa por causa do avanço da Covid-19 pelo mundo. Uma medida, porém, está reafirmada. Apesar dos esforços dos pernambucanos, se houver o jogo, será sem público. A primeira fase prévia da Libertadores está concluída.
Guarani do Paraguai e Caracas superaram Royal Paris e Universidade César do Valerro, respectivamente, e avançaram para enfrentar 2 times colombianos. Os paraguaios encaram o Atlético Nacional e os venezuelanos têm pela frente o Junior Barranquilla. Placar dos jogos de ontem: Copa do Nordeste. Fortaleza 1, CRB 0. Campeonato Paulista. Inter de Limeira 0, São Paulo 4. Santos 1, Ferroviária também 1. São Caetano 0, Bragantino 2. Corinthians 2, Palmeiras 2. Campeonato Carioca. Macaé 0, Bangu 1. Volta Redonda 2, Madureira também 2. Botafogo 0, Boa Vista 0. Vasco 0, Portuguesa 1. Campeonato Gaúcho. Grêmio 4, Brasil de Pelotas 1. Aimoré 2-0 no Esportivo. Ipiranga 3, Novo Hamburgo também 3. Campeonato Mineiro. Boa Esporte Clube 0, Pouso Alegre também 0. Coimbra 0, Patrocinense 1. Atlético 0, América 1. O RT 1, Uberlândia 0. Cruzeiro 0, Caldense 1. Jogos de hoje pelos campeonatos estaduais. Campeonato Cearense às 15h30 jogam Calcaia e Casa e Crato e Ferroviário. E ainda Guarani e Atlético e Pacajus e Barbalha. No Catarinense, Campeonato Catarinense hoje 2 jogos. O primeiro às 16 horas pelo horário de Brasília, entre Metropolitano e Joinville. Às 19 horas jogam Criciúma e Chapecoense. 2 jogos pelo Campeonato Paulista. Botafogo e Guarani e Ponte Preta e Santo André. No Carioca, hoje às 18 horas tem Resende e Fluminense. No Campeonato Paraense, às 19 horas, Paragominas e Paysandu. Campeonato Gaúcho, às 20 horas pelo horário de Brasília, jogam Pelotas e Internacional. 2 jogos no Campeonato Mineiro. Às 21h30, o primeiro, Tombense e Atlético. Mais tarde, às 21h30, Juventude e São Luís. 6 horas e 28 minutos em Manaus. A seguir, Senado aprova a PEC emergencial em primeiro turno. Depois do registro de 1.840 mortes em 24 horas, Pazuello fala em dia difícil e diz que o Ministério não é máquina de fabricar soluções. Chefe da política anti-Covid nos Estados Unidos diz que a situação do Brasil é muito difícil. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6 horas 31 minutos em Manaus. Últimas notícias. Num dia de reviravolta no mercado financeiro, o dólar fechou com um pequeno recuo após encostar em R$5,80. A Bolsa de Valores, que caía 3,5%, quase reverteu o movimento na última hora de negociação e encerrou com leve baixa. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira vendido a 5,66 com recuo de 0,002 ou menos 0,03%. O índice Bovespa da B3, que chegou aos 107,6 mil pontos no pior momento do dia, perto das 16h10, mudou o rumo e passou dos 112 mil pontos por volta das 16h55. O indicador encerrou o dia aos 111.184 pontos com recuo de 0,32%. O Banco Central promoveu uma mudança no Pix, que na verdade já era prevista em instrução normativa a partir deste mês, quando os usuários do sistema podem transferir valores mais altos. Isso porque os limites do Pix aumentaram e agora são iguais aos existentes para transações via TED ou, dependendo da situação, cartão de débito. Cada instituição que participa do Pix estabelece os valores máximos para a realização de transações com os quais os clientes podem contar. Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou uma alta de 13,5% em investimentos na economia brasileira no quarto trimestre de 2020 em relação ao terceiro trimestre. Esse foi também o percentual obtido na comparação com o mesmo período do ano anterior, isto é, o quarto trimestre de 2019. O resultado, segundo o IPEA, foi impulsionado pela importação de plataformas de petróleo em dezembro. O Brasil já conseguiu recuperar boa parte da perda do Produto Interno Bruto PIB desde o início da recessão provocada pela pandemia, mas com o seu agravamento no país, não deve permitir uma melhora no ritmo da retomada. No fim de 2020, o Brasil já tinha recomposto 89,1%
da perda do PIB em relação ao segundo semestre, quando a economia despencou e marcou o pior momento da crise atual, de acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e também de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRE-FGV. Em todo o ano passado, o PIB do Brasil recuou 4,1%, a maior queda desde o início da série histórica atual do IBGE, iniciada em 1996. Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro e demais 4 capitais fazem panelaço contra Bolsonaro em dia de recorde de mortes por Covid-19. Nesta quarta-feira, o país contabilizou 1.840 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, registrando novo recorde desde o início da pandemia. Além de São Paulo e Rio, houve também em Belo Horizonte, em Recife, em Salvador e em Porto Alegre. Em seu pior momento da pandemia, o Brasil registrou 1.840 mortes por Covid-19 em 24 horas. No segundo dia seguido de recorde, o país se aproxima dos 260 mil óbitos. Já são 42 dias com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. Em casos confirmados, 10.722.221 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. A curva de óbitos sobe em 16 estados e no Distrito Federal. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse na noite desta quarta-feira, em pronunciamento publicado em uma rede social, que o Brasil está em um grave momento da pandemia. Hoje é difícil para todos os brasileiros, afirmou ele ao se referir aos números, aos 1.800 mortos em apenas um dia. A vacina Covaxin da Bharat Biotech apresentou 81% de eficácia na prevenção da Covid-19 em uma análise preliminar de ensaio em fase 3 na Índia, informou a própria empresa. A notícia reforça o ânimo de profissionais de saúde que já vinham sendo imunizados antes de ter esses dados em mãos. O resultado positivo também reforça as perspectivas de vendas no exterior, pois a vacina, a primeira de Covid-19 bem-sucedida na Índia, já atrai o interesse de mais de 40 países, de acordo com a Bharat Biotech, que tem sede em Hyderabad. Hong Kong não aparece este ano na lista anual de economia mais livre do planeta, que o território liderou em várias ocasiões, publicada pela Fundação Conservadora Americana Heritage, anunciou a instituição. O anúncio prejudica a reputação do território de Hong Kong, submetido a um rígido controle do poder central chinês desde o fim do ano passado, em resposta às grandes manifestações pró-democracia de 2019. A Heritage Foundation classifica os países de acordo com as leis e regulamentações. Quanto mais favorável ao capital e às empresas, mais livre o país é considerado. 6:37 em Manaus. Reino Unido, Brasil e África do Sul são os países que somam mais restrições de entrada em outros países por conta da pandemia, aponta levantamento feito pela Folha a partir dos dados da IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo. Entre 150 países analisados, 25 colocaram restrições específicas ao Reino Unido, 17 ao Brasil e 17 à África do Sul. A soma considera os locais que baniram a entrada de passageiros que estiveram nesses países antes da viagem ou que vetaram voos vindos a partir deles e só incluiu medidas válidas atualmente. Já alguns outros, como a Índia, apenas pedem testes ou quarentena extra para quem vem desses 3 lugares, mas a entrada é permitida se o passageiro comprovar que não está contaminado. Os outros 27 primeiros postos da lista são ocupados por países europeus como Portugal, 13 vetos, e Irlanda, 12 à frente. Diversos governos anunciaram restrições em blocos às nações do continente que têm circulação liberada, entre elas, a maioria integra o espaço Schengen. A Prefeitura do Rio publicou nesta quinta-feira as novas medidas restritivas para tentar conter o avanço da Covid-19 no município. Entre elas estão a proibição de funcionamento de quiosques, boates e feiras de artesanato. A permanência nas ruas e em espaços públicos
também ficará restrita ao horário entre as 23 e 5 horas. A circulação será permitida. As ações constam de um decreto publicado no Diário Oficial e valem a partir de hoje até o dia 11 de março. As novas medidas ocorrem em meio ao aumento de contágios no país inteiro e ao colapso do sistema de saúde em alguns estados. Um lote de 8 mil litros de insumo da vacina Coronavac chegou a São Paulo agora de manhã. A estimativa do Instituto Butantan é de produzir 14 milhões de doses a partir da matéria-prima e iniciar a entrega para o governo federal em 3 semanas. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, o secretário estadual de saúde, Jean Gorinchen, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, estiveram no local para receber o material. O infectologista americano Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e um dos principais integrantes da força-tarefa criada pela Casa Branca contra a Covid-19, disse nesta quarta-feira que a situação do Brasil é muito difícil e que a vacinação em massa é a saída contra as novas variantes do coronavírus, como a P1, detectada inicialmente em Manaus e em disseminação em outros países, incluindo os Estados Unidos. O infectologista americano disse que conversou com o cientista David Ho, virologista em Nova York, e que ele explicou que mesmo que as novas variantes apresentem uma resistência diferente às vacinas, como uma redução na produção de anticorpos, os imunizantes ainda gerariam uma resposta suficiente após 2 doses. A Alemanha decide prorrogar lockdown até o próximo dia 28 de março. No entanto, medidas de relaxamento como ampliação dos encontros entre amigos e familiares começam já a partir da próxima semana. Um protótipo do foguete Starship da SpaceX, que havia perdido 2 aeronaves em testes anteriores, pousou e explodiu hoje no Texas. Após fazer manobras de voo corretamente, que incluíram uma descida de barriga controlada por estruturas aerodinâmicas, seguida por uma virada de última hora para um pouso vertical, o foguete desceu rápido demais e explodiu no pouso. A SpaceX ainda não comentou o incidente. O foguete é a aposta da SpaceX, de propriedade do magnata Elon Musk, para viajar a Marte. O protótipo, identificado como SN-10, tinha decolado às 20h20 de Brasília, 23h20 GMT de Boca Chica, no Texas. Subiu impulsionado por 3 motores e depois virou para voar na posição horizontal. Chegou a uma altitude de 10 quilômetros antes de iniciar sua descida na vertical e conseguiu pousar suavemente no local indicado. E depois explodiu. No dia em que o Brasil registrou mais um recorde de mortes pela Covid, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que no que depender dele, o país nunca terá um lockdown. No que depender de mim, nunca teremos lockdown. Nunca. Uma política que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos, vários estados anunciaram que não tem mais lockdown, e eu não quero polemizar esse assunto aí, disse o presidente. Não aguenta mais. O cara, quando fecha uma empresa, 10, 12 pessoas mandadas embora, dificilmente arranja emprego novamente. As declarações de Bolsonaro ocorreram em frente ao Palácio da Alvorada, em conversa com apoiadores. As falas foram transmitidas por um site bolsonarista. 6h42 em Manaus. Ataque com faca deixa feridos na Suécia. Autoridades investigam um caso como suspeita de terrorismo. Suspeito foi baleado pelos policiais após agredir diversas pessoas. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. Vulcão Pacai aumenta a atividade e libera material incandescente na Guatemala. Nível de atividade muito alto representa risco em 7 comunidades próximas, segundo o Instituto de Vulcanologia. Balísticos do segundo Instituto de Vulcanologia. Balísticos, como os blocos são chamados, são expelidos a uma altura de 800 metros acima da cratera, acompanhados por uma coluna eruptiva de 5.500 metros acima do nível do mar. Uma renda básica temporária dada a centenas de milhões de mulheres nos países em desenvolvimento poderia evitar o aumento da pobreza e da desigualdade de gênero durante a pandemia de Covid-19. Essa é a conclusão de um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, divulgado esta quinta-feira. A pandemia afetou mais as mulheres do que os homens. Elas perderam renda e mais emprego durante a crise. De acordo com o PNUD, uma renda básica temporária pode fornecer segurança financeira no curto prazo.
abrindo o caminho para investimento contra a desigualdade de gênero. O Senado aprovou ontem a medida provisória 1004/2021, que abre crédito de 2,5 bilhões para a participação do Brasil no consórcio internacional COVAX Facility. Esse dinheiro será usado pelo Ministério da Saúde para a compra de doses adicionais de vacinas ainda no primeiro semestre. O Congresso já havia autorizado em fevereiro a participação do país no consórcio. Parlamentares pediram que o senador Flávio Bolsonaro, republicanos do Rio de Janeiro, dê uma explicação ao Conselho de Ética sobre a compra de uma mansão quase 6 milhões em Brasília. Negócios imobiliários do senador já estão sob suspeita e são alvo de investigação. 3 partidos, PSOL, Rede e PT, querem que os fatos sobre a compra da mansão sejam incluídos na representação feita em 2020 contra Flávio Bolsonaro no Conselho. Nesta quinta-feira deve acontecer a reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP de Alagoas, e os líderes partidários para definir a composição das comissões permanentes da Casa. Líderes afirmaram que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, deve ficar com o PSL, que pode indicar o nome de Bia Kicis. O Senado aprovou na noite de ontem, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, e a chamada PEC emergencial. Depois de dia de discussão em plenário e negociações nos bastidores, o relator da matéria, Márcio Bittar, do MDB do Acre, chegou a um texto que, se não obteve unanimidade, conseguiu apoio da maioria. A votação do segundo turno da PEC foi convocada para hoje, às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. O texto base da PEC foi aprovado por 62 senadores e teve 16 votos contrários no primeiro turno. Após a aprovação em segundo turno, a PEC segue para análise da Câmara dos Deputados. O texto cria mecanismos de ajuste fiscal caso as operações de crédito da União excedam as despesas. Ele também possibilita o pagamento do auxílio emergencial com créditos extraordinários sem ferir o teto de gastos públicos. Agora 6h46 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Capitais registram panelaços e gritos contra Jair Bolsonaro em dia com recorde de mortes. A Folha de São Paulo estampa: no que depender de mim, nunca teremos lockdown, declara Bolsonaro a apoiadores. O Estado de São Paulo. Senado aprova em primeiro turno o texto da PEC que retoma auxílio em contrapartidas. Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. O governo diz que vai comprar 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões da Janssen. Valor econômico. Na capa do The New York Times, crise da Covid no Brasil é alerta para o mundo. Estado de Minas. Zema anuncia onda roxa e toque de recolher em 2 regiões de Minas. No Recife, Jornal do Comércio. Com alta ocupação de leitos, Pernambuco determina suspensão de cirurgias eletivas em todo o estado. Fortaleza, Diário do Nordeste. Camilo decreta lockdown por 2 semanas em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Variante de Manaus do coronavírus gera preocupação após transmissão em Porto Alegre. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Venda de veículos mostra cenário recessivo. Em tempo. Bancada do Amazonas sai em defesa da BR-319. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.